Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como estão? Iniciando mais um episódio. Hoje quero iniciar agradecendo a quem está na tela e aqui junto comigo. Agradecendo a Horus, que é o nosso patrocinador aqui da segunda temporada, através do Wesley, que hoje vai ser meu co-host, daqui a pouco ele vai se apresentar. Agradeço a todo mundo que está conosco, principalmente a Casa do MDF, o aplicativo Ai Que Fome, e a Ike Dizzy lá de Ampere, que é os responsáveis pelo nosso marketing. Muito obrigada aos nossos parceiros Master e a todo mundo que está conosco nessa temporada. Bom, vamos iniciar e daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado, mas quero agradecer aí ao Wesley que topou o desafio, que está aqui comigo e que também está comigo nessa segunda temporada. Muito obrigada, meu co-host. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar com você e o nosso convidado aqui hoje, tá? Desculpa, eu estou... Não, tranquilo, Wesley, vamos lá. Daqui a pouco tu já se solta. Doutor, seja muito bem-vindo ao Brecha Podcast. Se apresenta aí para nossa galera, por favor. Primeiramente, Camila, agradecer o teu convite. Eu sou totalmente adepto a esse tipo de ação. Por isso que prontamente eu aceitei e te parabenizo, eu acompanho sempre os episódios, mesmo não sendo ao vivo, eu tento sempre estar acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Edir Sokol, eu sou médico ortopedista e médico do esporte. Vivo da ortopedia, vivo da medicina já há 21 anos. Sou ortopedista de formação e nos últimos anos, para satisfação pessoal, me especializei em medicina esportiva. Eu sou praticante de atividade física há mais de 23 anos, que eu pratico o meu esporte preferido, então é academia, musculação mesmo, e vivo isso há mais de 20 anos. E com a maturidade no meu trabalho, eu vi que existem outras maneiras de você ser bem-sucedido no trabalho, que não seja somente o retorno financeiro, mas sim o retorno da satisfação pessoal, de poder ajudar pessoas a terem uma vida mais saudável, uma longevidade, melhorar seus hábitos. Então, nos últimos anos, tenho cada vez entrado mais de cabeça nesse meio que é da medicina esportiva. Foi por isso que você buscou essa especialização, doutor? Por gostar de esporte? Isso. Como eu sempre pratiquei esporte, na minha família, meu irmão jogava bola, minha irmã jogou basquetebol na seleção brasileira, ela era atleta profissional, então a gente sempre viveu isso dentro de casa. Há um tempo atrás, machuquei meu joelho, então, você vê, né, ossos do ofício, né, então eu já operei 5 vezes meu joelho e por conta disso tive que abandonar os esportes de contato. E aí, que como eu já era praticante da musculação, eu me dediquei mais ainda à musculação, então eu pratico musculação, vivo esse health style há mais de 20 anos, fazendo dieta, fazendo exercício físico regular, e aí foi por isso, então, que me serviu de incentivo para estimular meus pacientes, grande parte sedentário, e ajudar quem queria procurar alguém e não tinha alguém para ajudar e mostrar o caminho correto, os passos, como é que a gente vai, para onde eu vou, o que eu treino. Então foi mais ou menos isso aí. E hoje eu vejo, Camila, que o grau de satisfação pessoal do meu trabalho é perfeito. Então eu faço o que eu gosto mesmo, entendeu? Então... eu trabalho com uma coisa que me dá muito prazer. Todo dia que eu chego em casa eu chego feliz, nunca chego de saco cheio. O começo da minha carreira foi como de muitos médicos e como daqui para frente vai ser ainda com os médicos recém-formados. Fiz bastante plantão, fiz muito plantão, atendi em várias cidades, inclusive aqui em São Lourenço também tive um consultório aqui no meu início de carreira. E não era uma coisa muito saudável, porque a vida do plantonista não é tão fácil quanto parece. Horas ininterruptas de trabalho. Enfim, isso quando você está trabalhando, fazendo plantão, você está abdicando de outras coisas na tua vida. Nada e diferente de hoje, não vê muito resultado na prática, né, doutor? Exato. O plantão, eles são para administrar causas emergenciais, certo? Então, assim, nem o paciente escolheu você para estar lá e nem o médico escolheu o paciente. Então, eu estou lá, eu estou cumprindo uma carga horária, entra o próximo. Isso é assim, e é assim em qualquer lugar, né? Não, talvez nem veja mais paciente.
Exatamente. O paciente não escolheu, ele estava com uma dor, uma fratura, alguma coisa, e foi lá e você estava lá. Então não existe uma relação médico-paciente bem formada. No consultório privado, o paciente ele vai até lá porque ele já sabe, ele conhece, e aí acaba se formando uma relação médico-paciente que eu acho que o começo de qualquer tratamento é baseado na relação médico-paciente. Hoje, quem mais procura vocês, tanto o Wesley como o doutor, são pessoas que buscam ganho de massa muscular ou mais emagrecimento? No meu caso é mais emagrecimento, que são muitas pessoas que não praticam atividade física ou praticaram há muito tempo. E não gostam de musculação. E não gostam de musculação, né? Daí procura tentar outros esportes e não se adaptaram. E daí eles procuram, que como o cross é uma modalidade nova, que no início teve muito preconceito, né, com essa modalidade e ainda continua. As piadinhas do cross. Exatamente. Que cross lesiona e tudo mais. Não, o doutor tá aqui que não posso mentir na frente dele, né? Na frente de ninguém também, né? Machuca sim, como todo esporte, tá? Não... Todo esporte que você não vá com o corpo preparado, né? Você pode sofrer uma lesão. E o cross é assim, né? Exato, como musculação, corrida, futebol, principalmente, que é o que o doutor falou agora, que acabou se machucando, né? E até acabei me machucando aqui quase, que tivemos que adiar aí o negócio. Acabei me machucando também, mas isso é para outro momento. Mas a maioria das pessoas, então, é emagrecimento. Emagrecimento. E consegue bom resultado, né? Um ótimo resultado. Tá? Como no cross ali eu trabalho com uma turma mais iniciante mesmo também. Busco sempre o melhor daquela pessoa, que ela consiga fazer tudo e dentro do seu limite. Então não vai exceder o limite dela. Muito pelo contrário, ela vai se motivar cada vez mais a continuar na atividade. E lá, doutor, quem mais procura? Camila, então, senhor, é bem interessante a tua pergunta, porque quando eu comecei na medicina esportiva, eu achei que meus clientes iam ser só atletas que vivessem disso. Como eu convivo no meio de pessoas que têm o hábito parecido com o meu de prática regular, então os primeiros clientes realmente eram pessoas que queriam melhorar a performance. E existem estratégias de melhorar a performance, não necessariamente com ganho de massa ou perda de massa, mas enfim. E eu vi que a demanda maior, primeiro, eram de não atletas e de pacientes, a grande maioria acima do peso. Então, uma pessoa acima do peso pode ter performance? Pode. Porém, inicialmente ela tem que perder peso para depois fazer um ganho de massa e melhorar a performance. Entende? Então, hoje, na minha clínica que trata de medicina esportiva, que é a MedInfuse, creio que 70%, 75% dos pacientes são obesos. Então, com o passar do tempo, a gente teve que se especializar em emagrecimento. E não emagrecimento baseado somente em dieta e exercício, porque isso é o que a maioria da pessoa obesa já tentou, e não uma vez só. E já emagreceu, já engordou, já emagreceu, já engordou. No entanto, a gente teve que se especializar no uso de terapia medicamentosa para tratamento da obesidade, que por si só a obesidade, que muita gente não sabe, é uma doença. É uma doença inflamatória crônica que cursa com outras alterações sistêmicas que, se não tratar, a pessoa não vai emagrecer. Ou vai fazer uma dieta maluca lá, vai ficar sem comer uma semana, 15 dias, vai perder peso baseado na perda de massa magra, e quando ele recuperar esse peso, porque ele vai voltar, provavelmente vai ganhar gordura. Então, acaba não sendo saudável. Então, a gente fala lá na MedInfuse que a gente faz um emagrecimento sustentável, certo? E a gente trata uma doença chamada obesidade, entende? Outra coisa que ao longo da minha carreira eu tive que fazer, eu fiz pós-endocrinologia também. Então, assim, eu não divulgo, porque a única patologia que eu trato lá na MedInfuse é a obesidade. Então, assim, tenho amigos endocrinologistas muito competentes lá em Pato Branco que a gente indica, tem diabetes, tem doença da tireoide, tem outras patologias endócrinas, a gente encaminha para alguém que seja especializado nisso e que viva isso no dia a dia. Lá na MedInfuse a gente prioriza mais o tratamento da obesidade, ganho de saúde, melhora do bem-estar. Aproveitando que o Wesley falou sobre o exercício físico. Como eu sou praticante, eu sou acho que da velha guarda, aqui old school, eu pratico musculação há 23 anos. Então eu acompanhei o surgimento de novos esportes, e o cross é um.
E o que ele falou é bem correto mesmo. Então, para que serviu o cross? E agora tem o beach tennis também, que acho que se enquadra nisso, né? Verdade. Quem não gosta, porque antigamente já tem que fazer exercício. A pessoa entendia, fazer exercício é igual fazer musculação. Ou uma caminhada, né? Exato. E agora tem a opção no crossfit. Agora não. Há alguns anos já tem a opção no crossfit, que é um esporte mais dinâmico. Coletivo. Que muita gente que não gostava da academia tinha pavor de ficar fechado, parado, puxando peso, se enquadrou. E quem não se enquadrava nem na musculação, nem no crossfit, agora tem o beach tennis. Agora não tem mais desculpa para não praticar esporte, né? É verdade. Doutor, é possível ser um gordinho saudável? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sou obeso, mas os meus resultados, meus exames são melhores que o seu. A resposta é não. Não existe gordinho saudável. Não existe. E existe gordinho com exame, sim, alguns exames até bons, entendeu? Então, assim, como eu falei, obesidade é doença. Então, por que a gente tem muito bom resultado lá na Medinfuse? Que a primeira coisa que a gente fala para a pessoa que quer emagrecer é que ela é doente. Porque a pessoa, o gordinho, muitas vezes é estigmatizado. O preguiçoso, tu não quer fazer nada. Aí se vê ele comendo um doce, meu Deus, tá aí ó, a baleia. E na verdade não é assim. O obeso é doente. E assim como outras doenças crônicas, diabetes, hipertensão, tireoide, que a pessoa toma remédio para sempre, a obesidade provavelmente vai ser assim. Pasmem, não sei se vocês sabiam, mas a obesidade é uma doença que não tem cura. Entendeu? Quando o paciente chega lá, doutor, quanto tempo eu vou tomar remédio? Não sei, provavelmente para sempre. É porque ela vem, né? E ela vem com muita coisa associada, né? Nunca é só uma obesidade, é uma ansiedade por trás, é um estresse. Então, por isso, talvez o uso da medicação. Exatamente. Exatamente. Mas na verdade, sim, as medicações on-label para tratamento de obesidade, elas têm a função tanto de inibir o apetite, tratar a compulsão, entendeu? A gente tem que identificar qual tipo, onde que o paciente está errando. Às vezes o paciente fala, doutor, eu sou compulsivo, eu como um momento, toda hora. E aí, no nosso tratamento, a gente tem que pensar em algo para melhorar a compulsão. Muitos antidepressivos e ansiolíticos são parceiros nesse tratamento, entende? Então, respondendo a tua pergunta, a obesidade é uma doença. Não existe gordinho saudável, não existe, entendeu? Agora, existe gordinho que se esforça bastante para ser saudável, isso existe. E eu vou lhe dizer que, às vezes, eu falo para meus pacientes, eu gosto muito de atender o obeso, porque ele é um paciente que muita gente ninguém quer, entendeu? E eu acolho eles, por quê? Porque é isso que o obeso precisa. Ele não precisa de mais um para tirar pedra, ele precisa de alguém que acolhe, vamos caminhar junto aqui, vamos seguir, entende? E, por exemplo, assim, exercício físico e dieta é uma coisa que, certo, isso é óbvio que tem que fazer. Mas se o paciente chegar no meu consultório e eu obrigar ele a comer 6 vezes por dia, pesar a comida 6 vezes por dia, usar a balancinha, fazer exercício 7 vezes por semana, não é porque eu faço e para mim é fácil, Você faz para a pessoa que vai ser fácil para outra pessoa. Ele desiste, entendeu? Então tu tem que estar do lado, tu tem que ir criando metas realistas. É uma construção. Exatamente. Você não faz nada, então você vai fazer 3 vezes por semana. Às vezes a gente não fala a gente não dá um cardápio, a gente explica o que é bom e o que é ruim, entendeu? Hoje se fala muito em dietas inflamatórias, então a gente tenta, e a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória crônica, a gente tem que desinflamar esse paciente. Então, na dieta, não vou dizer o que ele comer, mas eu vou dizer o que é inflamatório e o que não é. E ele vai tirar as conclusões. Se vale a pena ou não. É mais ou menos por aí. Nesse sentido, doutor, um pouco mais de polêmica agora. O que o doutor pensa, e o Wesley também, sobre dieta cetogênica ou jejum intermitente? É a favor? Então, olha só, excelente pergunta, Camila. O que acontece? Existem várias estratégias de dieta, certo? Então, assim, eu não costumo usar como primeira arma, né, no tratamento da obesidade, porque, como eu falei, a obesidade é uma doença crônica que precisa de ser tratada com remédios. Então, assim, a primeira opção, tratamento medicamentoso. Agora, doutor, eu tento fazer, ok, se é paciente, o jejum intermitente é excelente, só que desde que feito corretamente, entendeu? O que as pessoas muitos dizem que faz jejum, mas eles fazem o jejum intermitente de maneira errada, aí não é jejum, então aí não é, aí ele acaba perdendo massa magra, entende? Então, assim... Fica 24 horas sem comer e acha que está fazendo certo. Exatamente, é isso aí. O erro mais comum no jejum intermitente é a pessoa não tomar o café da manhã.
Porque dela acorda, sai de casa, é mais fácil pular o café da manhã. E ao contrário do que muitos pensam, o jejum intermitente termina no café da manhã. Então, tu tem que fazer do café, contar o horário do café para trás. E o café é a refeição mais importante do dia. Tem que ser um café bem feito, né? Fazer dieta não é ter medo do pão. Diga, cortei o pão. Você não pode comer o pão inteiro. Inimigo também. Exatamente, amigo. O pão é um carboidrato, esse é como qualquer outro. Energia, né? Exatamente, entendeu? Às vezes a pessoa quer ganhar massa magra e não quer. Eu estou fazendo uma dieta carbo zero. Sim, não vai ganhar nunca, entendeu? Então o carboidrato, ele também é responsável, ele também é necessário, né? E eu sou suspeito, porque eu não sou uma pessoa normal sem tomar meu café da manhã. Meus 6 pães. Então. Wesley, qual a maior queixa lá dos teus alunos? Eles falam muito sobre dieta pra ti ou é mais associado a exercício mesmo? No início, como uma pessoa normalmente ela não segue uma dieta e não pratica exercício, o comum é ela tentar, pelo menos, iniciar a prática do exercício. Uhum. Após isso, a gente tem o acompanhamento, ver se o aluno segue uma dieta regrada ou não, e a gente indica. Não prescrevendo, que nem o doutor falou, o que comer, porque não é da minha área também, mas sim, isso Orientar, né? uma orientação, e sim procurar um nutricionista que vai auxiliar e vai ter os resultados mais, um pouco mais rápido, vamos dizer, Mais efetivos, né? mais efetivos. Eu costumo dizer para os pacientes que eles têm que fazer aquilo virar um hábito e não uma obrigação. Enquanto for obrigação, não vai funcionar. Depois que é a mesma coisa do exercício, né? Então tem que ser um hábito, tem que gostar de ir lá pular em caixa, correr, levantar a barra, tem que gostar. Se tu não gosta, você vai forçado, você não vai. Procure teu esporte, né? É por isso que várias pessoas que procuram o cross foi de não conseguir manter um hábito na academia por achar muito monótono. Tu ir lá, parar, fazer tantas séries e acabou. Você não tem aquele fim, como a gente está conversando aqui, trocando uma ideia, diferente do boxe, tu vai lá, tu conhece uma nova amizade, tu faz novas amizades e isso vai motivando cada vez mais e vai em busca dos teus resultados, né? Eu vejo que o cross, como ele trabalha no coletivo, as pessoas têm essa motivação, né? Acaba sendo os mesmos horários, as mesmas pessoas, viram uma equipe, né? Se fosse uma família. É verdade. Família. Até eu brinco a gente trabalha com turmas, né? Daí acabou a aula, vamos dizer, 7h15 acabou a aula. Pô, ficou até 8h30. E aquela resenha, conversando, pós-treino, contando do seu dia, como que foi. Isso não tem, vamos dizer, um preço que pague também, né? Sem contar que quando você vai praticar o esporte que for, a tua cabeça, né, os teus problemas ficam de lado, e tu sai com a cabeça mais leve, assim, né? Que te permite bater um bate-papo sem estresse, né? Nesse sentido, né? Doutor, ainda sobre emagrecimento, quais hoje são os maiores mitos do emagrecimento? Vamos lá, tem vários. Vou cortar o carboidrato para emagrecer, não quero usar remédio, entendeu? Só dieta, sem exercício? Assim, a grosso modo, para emagrecer tem que haver déficit calórico, entendeu? Ou seja, tem que consumir mais do que tu produz, é isso, né? É isso aí. Se teu metabolismo basal lá é mais ou menos 1.500 calorias ao dia, o basal, né, sem exercício, tem que comer menos de 1.500. Isso é o déficit, né? Tem que esse livro caixa tem que dar sempre de vermelho, né? Para você conseguir emagrecer. Isso aqui não é fácil, porque o nosso corpo... Por que uma pessoa que começa a perder 1, 2 quilos, ele para e estabiliza? Porque o nosso corpo tem um poder de adaptação. Então, assim, conforme ele nota que você está comendo menos, o metabolismo tende a cair, entendeu? E aí, se você come 1.500 calorias, teu organismo está ali nos 1.500. Se você, não, vou comer 1.000. Aí ele vai perder um pezinho, só que ao longo do tempo tudo só. Estou comendo mesmo os 1.000 e não emagreço. Por isso que existem estratégias para emagrecimento. Não é só não comer, só fazer jejum. Porque um momento teu corpo vai se acostumar a essa estratégia. Né? O que mais que tem de mito aí? Ou qual as maiores dificuldades que vocês escutam de quem está no processo de emagrecimento? Olha, uma coisa que a gente escuta frequentemente e que isso é uma realidade. Assim, doutor, já tentei de tudo e não emagreço. Né? Eu faço dieta, faço exercício e não emagreço. Ou tenho dificuldade de emagrecer.
porque eles não estão entendendo que para emagrecer não é só não comer. Tem que ter uma estratégia por detrás do emagrecimento. Tanto que existe uma coisa que todo mundo já ouviu falar aqui, chamada efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Aquele que faz uma dieta, emagrece. E aí depois, um mês depois, ganha o mesmo peso ou até um pouco mais. Isto não é um gordinho que faz, isso acontece com todos. Isso chama-se efeito sanfona. Então, na fisiopatologia da obesidade, isso aí tem descrito o que é o efeito sanfona. E uma coisa que é muito comum é a automedicação. Então, é uma briga da gente que trabalha com tratamentos de emagrecimento, é que os remédios eles precisam de prescrição médica. Existe, eu não vou citar nenhum nome aqui, mas todo mundo conhece a canetinha, né? A famosa canetinha emagrecedora, que ela não precisa de receita. Se for aqui na farmácia agora, você compra 1, 2, 10, se você quiser. E aí, realmente, ele é um dos medicamentos, ele é um medicamento fabuloso. Fabuloso, quando ele surgiu era para tratamento da diabetes, e agora já é aprovado pela Anvisa para tratamento da obesidade, e certamente ainda vão surgir novas aplicabilidades dele, porque realmente ele é milagroso, desde que usado com estratégia. E o que acontece? Foi a fulana consultar comigo, eu passei esse remédio, aí a Beltrana, que não quer gastar dinheiro ou não vai lá, não, entendeu? Vai lá e, o que você está usando? Estou usando isso. Vai lá e compra. E acaba emagrecendo um pouquinho. O que acontece quando acaba? Ganha o peso de volta. Então, isso é uma coisa que é muito frequente. Sabe qual que é a possibilidade de você emagrecer, o obeso emagrecer e se manter magro sem tratamento medicamentoso? Vocês têm uma ideia? Quantos por cento que consegue? Quantos amigos vocês têm assim? Eu tinha um amigo que pesava 120 quilos, hoje ele pesa 80. Conhece alguém? Sem tratamento. Sem tratamento. Não. Então, a chance dele se manter magro é de 5%. Magro não, vamos dizer no peso, entendeu? Ou seja, é muito difícil. Eu conheço algumas pessoas, tenho até pacientes que se dedicaram e perderam 20, 25, 30 quilos e não é fácil manter. Então, sim, eles perderam, só que na hora que a gente precisou, a obesidade, ela é uma doença, entendeu? Então, assim, cheguei lá. E daí começa a ganhar de volta. Eu tenho uma colega de trabalho lá de um dos hospitais que eu trabalho em Pato Branco, que ela emagreceu quase 50 quilos, só com exercício e dieta. E eu falei para ela, olha, parabéns, tal, só que cuidado. O que aconteceu? Eu já estou vendo que ela já está recuperando. Enfim, é a doença obesidade, entende? Então, assim... Por isso que não tem cura, que o doutor falou. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem manejo, assim como outras doenças crônicas. Pode ser que você fique quase sem medicamento e pode até ser que você fique sem medicamento. Mas você tem que ter virado a chave. Você tem que ter... quando você come errado, você tem que dizer, nossa, hoje comi errado. Se culpar. Não só se culpar a cabeça, mas se sentir mal. Tipo assim, hoje tá liberado para comer o que você quiser. Aí tu vai lá e come, não me fez bem. Entendeu? Porque hoje, normalmente no começo, se você dá lá uma grande parte dos obesos é combustível por doce. Come uma torta inteira. Ele come e está se sentindo bem. Então, quando eu falo de não se sentir bem, é daqui 6 meses, tá aqui a torta. Primeiro que ele não vai conseguir comer a torta inteira. Segundo, se ele comer a torta, não me fez bem. Ou álcool, entendeu? Outros hábitos errados. Ou alimentos processados, ou ultraprocessados. O corpo não está mais acostumado com aquele... Claro, é isso aí que tá. Então, por isso que estrategicamente, inicialmente, a gente não fala para ele, coma isso, coma... A gente mostra para ele. E com o passar do tempo, essa é uma das nossas estratégias lá, o organismo dele vai dizer, eu não aguento mais tomar refri, digamos. É excelente. O cara que inventou a Coca-Cola tá louco, é um sábio, né? Só que é horrível, assim, falando clinicamente, né, para obesidade, então nem se fala, é inflamatório, engorda e aí por diante. Então, e outra coisa é a atividade física. Então, a atividade física engorda? Emagrece dentro da atividade física? Sim ou não? Não. Mas ele deixa o teu corpo preparado para emagrecer. Entendeu? Por isso que, então assim, quantos gordinhos tem lá no teu box fazendo? Esse cara se dedica e ele tá igual. Porra, é foda. Será que ele não tá cuidando da dieta? Pode ser, mas porque é difícil, entendeu? Então ele acaba virando o gordinho mais forte, entendeu? Então assim, por quê? Ele tá com o organismo pronto para emagrecer, porque o exercício físico desinflama também e aumenta o metabolismo. Então, então assim, quando a gente vai tratar um paciente, o básico é dieta e atividade física regular. Só que a gente vê que mesmo assim, grande parte não vai.
E já que estamos falando, Camila, da obesidade, eu li essa semana, saiu no G1, em 2044, até 2044, 50% dos brasileiros serão obesos. Nossa. Hoje essa incidência é em torno de 35% de obesos. Então, é a doença dos próximos 30 a 50 anos. Por isso que eu digo, então, como eu dou aula na faculdade lá de Pato Branco, e alguns alunos, não sei o que fazer. O que eu vou me especializar? Quando a pessoa gosta de cirurgia, eu puxo para o meu lado da ortopedia, que eu amo, é minha profissão há 20 anos e eu amo a ortopedia, amo operar e nunca vou parar. E quando a pessoa não gosta muito de cirurgia, diz, olha, se tu quer escolher, vai para esse lado da obesidade. Isso aí não vai faltar médico. Hoje faltam médicos que saibam tratar. Porque tratar a obesidade, como vocês já ouviram, eu falei, eu gosto de falar, né? Deu para notar que eu gosto de falar bastante, né? Não, por isso que o doutor é o convidado. Não, mas é por isso que o doutor está como convidado. Então, assim, daí eu falo, segue. Hoje falta médicos que saibam tratar a obesidade, não é só tu prescrever a canetinha milagrosa lá. Se não tiver uma estratégia por trás, o que acontece? Não vai acontecer, não vai ser sustentável, né? E pode falar? Não, pode. E a questão da obesidade, quando tu vê uma pessoa que ela procurou um médico, um especialista, mas mesmo assim não conseguiu e procurou atividade e não vingou, a pessoa optar por fazer uma bariátrica. O que tu recomendaria ou não? Tu acha que é legal? Excelente, pergunta excelente. Então, a maioria dos casos acontece, né, que a pessoa não consegue fazer. Não consegue e não quer. Aí nós temos que ver. Então, assim, quando o paciente chega até mim, sabe qual que é o índice de recidiva da obesidade pós-bariátrica? Vamos lá, estou falando com números aqui. 50% recidiva em 2 anos. 98% recidiva em 10 anos. Tu entende? Por quê? Eu acabei de dizer que a obesidade é uma doença crônica, inflamatória crônica, que deve ser tratada. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, ou, dependendo da técnica, ou tira um pedaço do teu estômago, ou faz um desvio de trânsito ali no trato gastrointestinal. E não trata a tua compulsão. Entende? E uma vez, hoje, não é tanto, mas uma vez, quando não preenchi os critérios, o próprio paciente dizia, doutor, e se eu engordar mais 10 quilos? Porque às vezes ela não entra nos critérios para bariátrica. E aí ela fala com o cirurgião diz, você não entrou aqui porque você está 10 quilos abaixo. Chega ao cúmulo dessa paciente engordar 10 quilos para fazer bariátrica. Enfim, dei uma enorme volta, mas o que eu acho a respeito da bariátrica? Eu acho que a bariátrica, ela tem suas indicações precisas e que nunca vão mudar. Obeso mórbido, sabe? Pacientes de 200 quilos, 250 quilos, que isso aí não vai ser uma canetinha que vai emagrecer. Tem que emagrecer 150 quilos, tá? Casos que o paciente corre risco de morte iminente. Muitas vezes o cara não consegue nem levantar da cama, mobilidade prejudicada. Entendeu? Às vezes não consegue nem entrar num banheiro que ele não sabe como é que é, né? Agora, o que eu acho da obesidade naqueles graus, a cirurgia bariátrica, para os graus mais leves, ela não tem indicação, né? Entendeu? Então, assim, eu vou engordar 10 quilos para fazer isso, entendeu? E, assim, com o advento como a obesidade, ela tá, assim, os números estão crescendo cada vez mais, de maneira exponencial, já todo mundo vê na mídia a quantia de tratamentos novos, medicamentos que estão surgindo. Então, hoje já tem medicamento lá nos Estados Unidos, que estão em fase 3 de estudo, que permite uma perda de 25% do peso corporal. Entendeu? A obesidade é 30, 40... Então, assim, sabe? Então, eu acho que a bariátrica, quando bem indicada, ok, entendeu? Só que o problema é quando ela não está bem indicada, porque o paciente, de uma maneira geral, ele não quer fazer a parte dele. Aí é muito mais fácil de imediato também. Ir lá fazer a cirurgia, depois de 90 dias perdeu 30, 40 quilos. Mas se ele não mudar, não fazer atividade física, não começar a se regrar na dieta... O mais importante não só a bariátrica, mas sim tratar a cabeça para a pessoa no pós-operatório, ela conseguir mudar totalmente seus... Teoricamente, a pessoa tem que fazer acompanhamento psicológico durante um tempo. Só que o que a gente observa? O paciente fez o tratamento psicológico porque o médico, o cirurgião, exigiu. Porque, inclusive, o psicólogo tem que dar um laudo lá e tal. E depois que a pessoa faz a bariátrica, tá feito. Aí ela começa a abandonar as coisas que ela tinha combinado com o médico dela. Muitos pacientes pós-bariátrica
cursam com um déficit de absorção de nutrientes, certo? E aí ficam com um déficit de algumas vitaminas, ferro, cálcio, vitamina B12, e a pessoa tem que repor para sempre, entendeu? Então, assim, e aí o tempo vai passando, os primeiros meses ela faz bem certinho, daqui a pouco ela não faz mais, e daqui a pouco ela está doente por outro motivo, né? Por falta de nutrientes mesmo, né? Então, eu acho que o futuro da bariátrica, ele assim, vai ser só para casos extremos mesmo, entendeu? Acho que as medicações que estão surgindo, elas vão dar conta da maioria dos casos de obesidade, pelo menos nos graus mais leves, né? Mas sempre terá uma dieta associada a um exercício físico. Sempre, exatamente. Então, se quer o que o paciente não quer fazer. Exato, a parte dele. Exato. Eu recebi uma pergunta aqui, doutor. Quais são as maiores dificuldades que o paciente que consegue emagrecer com Ozempic passa após o término do uso? Ozempic também é polêmico, né? Exato. Então, citaram a marca, eu não ia falar. Ah, tá. Citaram o Ozempic, já que você citou, vamos falar. Medicamento maravilhoso. Eu já havia falado, só que usado sem estratégia, o que vai acontecer? Efeito sanfona. Acabei de dizer. Então, assim, se não fizer um tratamento com estratégia, seja Ozempic, seja Sibutramina, seja Avevan, seja o que for tomar, vai reganhar. Isto faz parte da doença. Então, agora tem a outra canetinha que é muito famosa, que é a cantora Maiara. Sim, tá usando. A Maiara, né? O Maraísa lá, né? Que ela é um medicamento que vem a somar, ela oferece mais resultados que o próprio Ozempic. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei, a evolução o Wegovy também. O Wegovy é a mesma substância que o Ozempic, né? Uhum. Mas tem a outra que é a Mounjaro. A Mounjaro, que é a canetinha da Maraísa lá, que é de muitos artistas, né? Muitos artistas estão comprando pela facilidade. Ele não tem ainda para vender no Brasil, né? Quem consegue importa, né? É um custo bastante elevado para a nossa realidade brasileira, né? Para a maioria dos brasileiros, mas ela tende a ser melhor que o Ozempic. Um outro problema do Ozempic, quando usado sem estratégia, não sei se vocês já ouviram falar faces do Ozempic ou bunda do Ozempic, desculpe a palavra, mas é bem aí mesmo. Porque quando você faz um emagrecimento sem planejamento, você acaba perdendo massa magra e massa gorda. E o que sustenta o teu rosto são os músculos, né? Tem pouco músculo, tem muitos músculos, mas assim, eles não... se tu perde o músculo junto no emagrecimento, tu perde sustentação. E aí fica com aquela cara que parece uma cara de... Durante um tempo teve até uma polêmica, muita gente falando faces do Ozempic. Então isso acontece também com a pessoa que vai lá e compra o Ozempic sem estratégia, sem dieta, sem exercício. E, entendeu? Então parece que a pessoa derrete, o rosto fica derretido. Então isso é um emagrecimento não... Primeiro que não é sustentável e segundo que não é planejado, né? Uhum. Ok. Mais alguma pergunta nesse sentido aí, Wesley? Tranquilo? Então, falando um pouquinho agora sobre a parte da medicina esportiva, por se dizer, né? O doutor é especialista nesse sentido, né? Quais, assim, eu vi, dei uma stalkeada, né? Óbvio, né? O doutor viaja muito, né? Para fora, pro exterior, né? Quais as principais tecnologias no sentido hoje da medicina esportiva, assim, pro futuro? Tem muita coisa para acontecer? Olha só, Camila, isso é um assunto que me deixa muito empolgado de falar e, por outro lado, me deixa até um pouco preocupado, chateado, acho que mais chateado, porque a gente vê que tem muita coisa avançada que não é a realidade de 99% dos brasileiros, entendeu? Então, assim, e às vezes quando a gente tem acesso, você pede o paciente fazer, ele não quer fazer porque tem que gastar, entende? Então, eu tenho vários atletas que eu digo, olha, você já está no teu limite, acho que se você fizer isso aqui, você vai ganhar. O atleta vai, porque ele mesmo sendo amador, ele leva muito a sério. Tem o paciente triatleta, tem o atleta do crossfit, atleta do futsal. E então, assim, eu tenho vários amigos, não é o foco da minha clínica, entendeu? Eu ajudo muitos fisiculturistas. Depois a gente pode entrar nesse detalhe, mas o fisiculturista, ele anda num limite que a gente não, do ponto de vista médico, a gente não pode prescrever, não é saudável, entendeu? Só que ele sabe, eu não sou contra, mas muitos amigos, muitos pacientes nos procuram, me ajude aqui, porque às vezes eles usam um hormônio a mais, às vezes não, geralmente um hormônio a mais, e eles precisam de um... Então, assim, eu não... na nossa clínica, nós somos na Med Infusa, nós somos em 2 médicos, eu e o Dr. Felipe. Tanto eu quanto ele,
A gente acolhe os pacientes, obviamente, temos não só homens quanto mulheres, campeãs, tudo lá. Porém, a gente não mexe na parte hormonal, porque a gente não... Eles já sabem, eles nem querem que a gente mexa. Mas a gente ajuda a cuidar de alguma coisa da saúde, algum suplemento que precisa mais, algum protetor hepático e aí por diante, sabe? Mas, enfim, falando dos atletas, o que eu vejo que para o futuro do rendimento esportivo? Estudo biomecânico, já tem no Brasil, tem alguns locais que faz, que o estudo biomecânico, ele coloca sensores no teu corpo inteiro e faz você praticar a tua atividade. Vamos dizer, eu sou do CrossFit. Aí eles colocam sensores no corpo dele e fazem, vai praticar tal exercício. E lá naquele exercício, esse estudo biomecânico são dados laudos por doutores, pessoal que se aprofundou no estudo da biomecânica, e diz, você tem que fortalecer mais isso, alongar mais aquilo, e aí você, baseado nisso, faz tua planilha de treino, e o treino, seja no CrossFit, seja qualquer um, não é baseado só naquilo ali. Isso é uma outra coisa que é importante. Quando você está treinando, você tem que saber, eu sou o corredor. O corredor tem que fazer alongamento, tem que fazer flexibilidade, tem que fazer musculação e tem que ter preparo cardiorrespiratório. Entendeu? E isso eu vejo em vários esportes, principalmente nos recreativos, né? Nos atletas recreativos. Eu sou jogador de futebol. Ok, tu faz musculação? Não faço. Alongo? Também não alongo. Vai lá, empurra a parede 1 minuto lá. Isso não é alongamento. Então, assim, esse estudo biomecânico, ele analisa e diz, você tem que alongar mais isso, fortalecer mais o quadríceps, alongar posterior, a báscula de pelve, e ele te diz. E só que ele não faz por você. Daí ele te dá, daí você dá a planilha para o teu treinador, e o treinador diz, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Então, estudo biomecânico. Excelente. Corredores, que é muito comum, correr é muito fácil, né? Tu bota um tênis, um short e sai correr. E o condicionamento cardiorrespiratório, quanto mais você treina, mais fácil tu consegue. Já a parte muscular não é bem assim. E principalmente alongamento. Então é muito comum. Quem já ouviu falar que dor glútea no corredor? Cara, é extremamente comum. Por quê? Ele ou ela, né? Conseguiu o preparo cardiopulmonar, porém o músculo dela não aguenta. Às vezes é problema de pisada. Tá com dor no glúteo por problema de pisada ou de passada. Entendeu? Então, assim, esse estudo biomecânico vê tudo. A tua passada tá curta, teu balanço tá muito longo ou prolongado, tem que melhorar. Entende? Então, assim... Parece algo tão próximo, visível, né? Mas tão distante ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, a gente tem na região alguns treinadores de corrida que eles sabem ver isso no olho. Eu sei, só que eu não vou. Tem que gravar o paciente correndo, tudo. Só que aquilo é uma avaliação subjetiva. Tá? Eu acho que você está fazendo isso. E os mais experientes acabam acertando muitas coisas. Mas o estudo biomecânico, ele traz... Então, como você coloca eletrodos, ele traz um computador e no computador ele analisa tudo. Força disso, força daquilo, flexibilidade. E ele vai ter dizer, você tem a báscula de pelve, é por isso, por aquilo. Então é por isso que eu tenho uma dor aqui quando eu corro. Eu piso errado, tu entendeu? Tipo de tênis, tipo de família. Entende? Outra coisa que eu acho que já existe, é uma realidade no Brasil, já acho que nas cidades menores é muito difícil. É um exame chamado ergospirometria, entendeu? Muitos já devem ter visto a ergospirometria, vendo os atletas da seleção fazer, que é um exame que faz da esteira, sim. que seria a parte ergométrica, e a parte da máscara, que é da espirometria. Então, eles analisam através da produção, tanto da inalação quanto produção de gases, né? Através da máscara, aqui O2 e CO2, os teus limiares. Isso é sensacional. E aí você sabe, não, eu sou atleta de longa, então eu tenho que treinar mais em tal limiar. Não, eu sou atleta do CrossFit, eu tenho que treinar mais em tal limiar. Frequência cardíaca, entendeu? Hoje, o que a gente observa? Que as pessoas, ontem mesmo, 2 pacientes me procuraram que eles vão fazer uma corrida, precisam de um laudo médico. Só que um laudo médico é muito mais do que só dizer, não, você está bem, não, está bem, Camila, está bem, beleza. Mas eu não fiz um exame em você, um ergospiro, para saber se você está capaz de fazer uma maratona de 45 km. Você vai me dizer, pratico cross. Pratica cross? Tá, só que tu quer fazer uma maratona. Concorda que são esportes diferentes. Uma coisa é o crossfiteiro ir lá fazer musculação, talvez seja mais, são esportes de sprint. Tá? Agora, a maratona precisa de outro condicionamento. Então, não é porque você é um atleta do cross top que você vai conseguir correr 42 km. Entende? Então, eu acho que esse ponto é sensacional, sabe? Acho que esses 2 pontos são os pontos que eu acho que a gente teria que evoluir bastante. E lá fora já tá... Já tem, né? Já tem. Inclusive, a equipe que eu conheço aqui do
do Brasil, da Biocinética BC, eles fazem um estudo com os atletas do Chicago Bulls, entendeu? Então eles têm convênio com o Chicago Bulls, né, da NBA, e eles aplicam isso lá. Então isso é sensacional, entendeu? Só que tem que amadurecer mesmo. Acho que a própria cultura do brasileiro tem que amadurecer muito. Tem que amadurecer muito, porque quando tem que pôr a mão no bolso ele não quer fazer, entendeu? Tem que comprar um tênis melhor, não quer comprar, porque é gasto, não enxergam como um investimento. Então, tem que fazer um estudo biomecânico. Vou ter que gastar. Faz pelo convênio, tipo assim. Aí, não, você não faz, eu não vou fazer. Bom, e daí tu fica... E tudo isso é para melhorar a própria performance, né? Tomar uma aguinha aí, Wesley, faz favor. Quer tomar uma água aí, doutor? Enquanto eu organizo minha... Dá uma olhada nas minhas... Deixa eu fazer uma pergunta pro Wesley, posso? Claro, fica à vontade. Wesley, essa eu tenho uma dúvida. É comum ter rixa entre os boxes de CrossFit? Sim ou não? Intervalo comercial. Cortar agora, né? Assunto delicado, né? Cara, vamos dizer... Deixa eu só fazer um adendo na minha pergunta. Uma rixa saudável, né? Não tô falando de briga, tô falando de competir. Não, a gente tá falando de briga mesmo. Aqui em São Lourenço tem dois. Aqui é briga, é brincadeira. Brincadeira. Então vamos dizer assim, rixa como todo lugar tem. Como assim? Como todo lugar tem, nesse âmbito que tu falou aqui, vamos dizer, entre duas academias, né? 2 boxes de CrossFit. Mas vamos dizer que é uma competição saudável, uma rixa saudável. Se eu, vamos dizer, Wesley, tô treinando, eu quero ser melhor que o Edir, um exemplo, né? Então eu vou tentar melhorar o meu condicionamento, porque que você que eu me torne melhor que você. Mas tem entre os atletas do teu próprio box? Deve ter, né? Aquela rixa saudável. Mas eu digo, entre boxes diferentes. Tem? Não, tem. Isso também é nesse sentido. É porque agora a mídia social tá aí pra... Base do teu treino, tu vai postar, querendo ou não, tu acaba olhando, né? Que é isso que os alunos acabam relatando. Então eles acabam se comparando e querem evoluir sempre mais. Legal. E dentro do boxe é vamos dizer, uma rixa saudável, né? Eu me comparo com a Camila, mas eu tenho que ver quanto tempo que a Camila tá treinando também. Claro. Então não adianta só eu quero ser melhor que a Camila, mas tem que ver tudo o que tá por trás. Né? Legal. Então, assim, esse assunto que você tocou é bem interessante, que na minha clínica de ortopedia, chamada Ortotrauma, lá em Pato Branco, a gente pega bastante, você falou no começo da tua fala, e eu queria puxar sobre as lesões do CrossFit ou da musculação, todas têm. E o que eu vejo? Vamos falar do CrossFit em específico. Chega uma pessoa, porque o CrossFit, assim como outros esportes, ele é bem, assim, eclético, né? Não tem assim, você pode, você não pode. É para todo mundo, certo? Só que a pessoa, o iniciante, ele vê lá uma menina mais magrinha, mas mais treinada, certo? Levantando um peso, não, eu também posso. E vai lá, e vai fazer. E aí que se machuca. Exato. Entendeu? Porque esse é um ponto que eu acho que não é a culpa de nenhum instrutor, a culpa é do próprio paciente de querer se comparar com um atleta mais experiente. Isso acontece na musculação. Exatamente. Isso acontece na musculação. Eu pratico há 23 anos e eu vejo lá os meninos lá com 18, 20 anos querendo levantar mais peso que eu, ou até levantando algumas vezes, só que totalmente errado. Só que como eu vou na academia, lá eu sou eu sou médico, né? Lá vou treinar, faço meu treino, não converso com ninguém. Mesmo gostando de falar, né? Mas do horário de treino é horário de treino. Mas enfim, eu observo que no beach tênis é a mesma coisa. Tá uma febre. Ninguém se prepara, vai lá e se machuca. Aí vê uma pessoa que já pratica há tempo, muito mais experiente, né? E quer ser igual. E as coisas não são assim, né? Isso vale para qualquer esporte. Então, acho que em relação à lesão nos esportes, é isso aí. Entendeu? Falta preparo, falta condicionamento e a pessoa querer se comparar com o atleta mais experiente, né? Então, assim, acho que cada um tem a sua evolução, a sua genética, o seu tempo de evoluir, os seus compromissos, o seu sono, que foi reparador ou não foi, entendeu? Então, acho que enquanto... Ninguém é igual, assim, ninguém é igual ao outro. Eu tenho 2 pacientes irmãos. E um nossa, eu emagreci 15 quilos em 30 dias. E o irmão emagreceu 8. Ah, doutor, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Ok, vocês não são a mesma pessoa. São irmãos, né? Mesmo sangue, mas vocês são diferentes, entendeu? Mesmo entre irmãos. Então, assim, isso eu canso de repetir, porque às vezes eu recebo um paciente que quer a mesma coisa que o outro teve. Porque eu quero ficar igual ela ficou. Quero perder tantos quilos em tantos dias,
eu vou fazer a mesma coisa. Mas não vai acontecer, porque as pessoas são diferentes, né? A comparação existe em todo lugar, né? Sim. E, doutor e Wesley, eu peguei 2 perguntinhas aqui para os dois. O doutor é especialista em quadril, isso, né? Isso. Para aqueles que passaram por cirurgia de quadril, quais os principais cuidados para retornar ao cross, por exemplo? Perfeito. E em quanto tempo? Perfeito. Então, assim, ó, o que se fala hoje é diferente do que se falava em outra época. Então, eu venho de uma geração, sou formado em 2003, terminei minha especialização em quadril em 2007. Então, assim, quando eu já me formei numa época mais recente, assim. Antigamente, não liberavam nem o paciente para andar. Você tem que ficar 90 dias sem apoiar o pé e tal. Então, assim, com a própria evolução, tanto nos tratamentos, nos cuidados, nos modelos de próteses, nas técnicas cirúrgicas, isso aí tem progredido muito. Entendeu? Então, o que se faz hoje não é o que se fazia nos anos 2000. Tá? Há 2 semanas eu tive o prazer de dar uma palestra sobre isso na Jornada Paranaense de Cirurgia do Quadril, sobre reabilitação em prótese de quadril. E como que funciona isso? Antigamente, o paciente ficava 3, 4 dias internado. Hoje existe já... Então, o slogan lá, o tema da palestra era: o que mudou na última década? 10 anos, não estou falando de 20, 10 anos. Então, tem alguns pontos que realmente mudaram na cirurgia do quadril. É a robótica, que é uma realidade, talvez não para todo mundo, mas já em breve vai estar aqui em Pato Branco. Protocolos de recuperação acelerada, que é a alta precoce, que envolve muitas coisas, não só da alta no dia seguinte ou no mesmo dia, mas inclui desde dieta, fisioterapia pré-operatória, pós-operatória, e retorno antecipado aos esportes. Aí que eu queria chegar. Então, assim, antigamente, as próteses elas tinham uma qualidade pior, certo? A prótese ela é uma peça. Então, assim, a indústria evolui, tanto que se tu pegar um carro, o melhor carro dos anos 2000, e ver ele hoje, tu vai dizer, nossa, o carro é ruim. Mas, na verdade, nos anos 2000 era o melhor. Entende? Então, assim, a prótese também. A prótese evoluiu, o material que ela é feito, a siderurgia, ela melhorou muito, entendeu? E isso permite que as pessoas voltem às suas atividades habituais com maior frequência. Então, assim, falando de esportes de baixo e moderado impacto estão liberados de 3 a 6 meses. Isso vai depender da evolução de cada paciente, né? Da idade e tudo. Esportes de alto impacto, aí cada caso tem que ser avaliado em particular, né? Tipo assim... O cross seria alto impacto. Alto impacto. Então, assim, eu sou atleta profissional do CrossFit. Ok, você vai voltar. Você sabe que a tua prótese pode ser que ela não dure tanto tempo, entendeu? Mas, ok, você ganha a tua vida sim, entendeu? Temos atletas profissionais, principalmente do tênis, que já fizeram prótese de quadril e voltaram a ser campeões mundiais. Então, assim, ele vive o esporte. É um atleta de alto rendimento. Cada campeonato que ele ganha muda a vida dele. Assim, para melhor, né? Sempre, né? Então, assim, é isso que tem que avaliar. Cada caso individualizado. Mas uma coisa que eu acho que até é um mito na cirurgia de prótese de quadril é que as pessoas dizem, eu agora operei a prótese, eu não posso mais fazer caminhada, não posso mais fazer musculação. Pelo contrário. Quanto melhor for a sua musculatura e a sua flexibilidade, mais tempo vai durar a sua prótese. Isso é uma outra coisa que mudou. Que antigamente você achava, quanto mais peso eu carrego, mais a prótese vai sofrer. Na verdade, quanto mais peso você carrega, você melhora a tua musculatura, a tua capacidade de força. Fortalecimento. O fortalecimento, exatamente, entendeu? Só quando a gente for falar de esportes de alto impacto, que daí a gente tem que pesar. Uma coisa, Camila, é muito comum que os pacientes dizem, doutor, porque, assim, hoje em dia a gente opera pacientes mais novos. A prótese do quadril, brevemente aqui eu vou falar para vocês, ela foi inventada para tratar artrose do quadril em pacientes idosos. Por quê? Porque a prótese era de uma qualidade ruim, durava pouco, então tu tinha que fazer nos pacientes mais velhos porque essa prótese durasse até lá o fim da vida do paciente. Com a melhora das próteses, a gente acaba fazendo prótese em paciente mais jovem. E com isso, a gente diz assim, antigamente as pessoas viviam menos, hoje vivem mais, certo? Então, há pouco tempo eu operei fiz uma prótese numa senhora de 99 anos. Nossa. Você, já vale a pena fazer? Vale a pena fazer, é óbvio. E um ano depois ela me mandou uma foto
Eu falo, todos os meus pacientes têm meu celular pessoal, e a família me mandou uma foto, ela comemorando 100 anos, caminhando. Então, assim, é uma coisa que muda a vida da gente, né? E do paciente nem se fala, né? Mas falando do retorno ao esporte. Paciente, vamos dizer, o paciente adulto aí, 45, 50 anos, ele pergunta, doutor, depois da prótese, eu vou poder jogar bola? Eu pergunto, você joga bola? Não, não jogo. Parece engraçado. Quero começar. Mas isso acontece, não, mas eu tipo assim, então você não vai começar. Uma coisa é o cara, não, eu sou corredor. Eu posso voltar a correr? Daí a gente vai conversar. Eu sou ciclista. Eu tenho paciente com prótese que é ciclista. Entendeu? Então, assim... Quero começar no cross, daí já é um pouco... Daí tu dizer, pô, daí tu não vai incentivar que ele comece depois, né? Mas lógico, a atividade física sempre é boa. Então, assim, a gente vai incentivar que comece numa atividade com menor impacto. Caso, né? Entende? E hoje, quais as principais indicações, doutor, para cirurgia de quadril? Quando que é... Prótese? Prótese. A principal indicação, ela ainda é a artrose do quadril. Artrose. É a principal causa também? É a principal indicação de prótese. Qual é a principal causa? A principal causa de artrose, a artrose seria, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a principal causa de artrose no quadril ainda é idiopática. Idiopática significa desconhecida. Então, assim, a maioria dos pacientes que têm artrose, você não sabe de onde veio. Entendeu? Mas existem as causas secundárias, que seriam problemas osteometabólicos, uso de alguns medicamentos, necrose vascular, que depois da pandemia do Covid explodiu de gente por causa... Não se sabe ainda se é por causa da vasculopatia ou por causa dos corticoides que tomavam bastante, até mesmo por conta, né, para não morrer, né, até é justificado, mas enfim, o que a gente viu é que depois da pandemia os casos de necrose aumentaram muito. A necrose deforma a cabeça e acaba a cabeça femoral, né, acaba atingindo a articulação e ocasionando desgaste precoce. Fratura também é uma causa bastante frequente daí no paciente de mais idade, né? Em queda e tal. Vem muito pós-cirúrgico lá, Wesley? Não só de quadril, enfim, de qualquer outra... Não pós-cirúrgico não. E até alguns chegam até nós com algum problema de articulação do joelho e tudo mais. Daí a gente procura saber o que aconteceu com esse paciente, se ele tem algum laudo médico, se ele está apto, que a gente não pode passar por cima também. Não assumir um risco, né? Exato. Se tu leu o doutor liberou. Então o que a gente pode fazer? Ele te deu alguma contraindicação, tu não pode fazer, tu pode sofrer impacto ou não. Então a gente trabalha com tudo isso aí. Se a pessoa pode fazer, é uma coisa. Agora ela acha que pode. Não, vamos procurar um especialista para a gente conseguir tratar da melhor forma. Esse tipo de questão acontece muito. E bate naquilo que a gente falou. Eu quero fazer o crossfit. Muitas vezes está acima do peso, ou está sem alongamento, sem preparo e vai lá. Porque realmente é um esporte que é para todo mundo. Quero começar. E aí ela olha o vizinho que é mais magrinho, levanta muito peso. Eu quero levantar igual. Entendeu? E não é assim. Então, o paciente acaba se lesionando por causa dele mesmo, né? Falta de cuidado dele mesmo. Do ego, né? Camila, falando ainda mais daquela paciente de idade que eu falei antes, a artroplastia de quadril, ela foi criada para pacientes idosos. Então, assim, muitos pacientes me perguntam, já com 70 e poucos anos, 80 e poucos, doutor, vale a pena eu fazer? Aí eu pergunto, o que você está pensando? Está pensando em morrer nos próximos 6 meses? É verdade. Eles dão risada. Eu falei, então, por que não vale? Porque a artrose do quadril, ela é a doença ortopédica mais incapacitante e que depois que você opera, é que dá a maior satisfação, o índice de satisfação. Isso não sou eu que estou falando, isso no mundo. Em todas as cirurgias. Isso na cirurgia ortopédica, entre todas as cirurgias, é a segunda causa de maior satisfação e melhores resultados. Só perde para a catarata. Porque a catarata recupera a visão. E a prótese recupera a função, qualidade de vida. Então, assim... Uma artrose de quadril, ela compromete a tua mobilidade? Mobilidade, sono, é uma dor frequente. Deve ser dor, né? Entendeu? E o que acontece? O paciente, a gente vê que ele vai cada vez deixando de fazer as coisas que dão prazer. E vão se ficando mais reclusos, só em casa. E quando é um paciente idoso, ele acaba até decaindo, deprimindo e às vezes
um desfecho desfavorável, né? Então, assim, a prótese, na artrose, é o tratamento definitivo. Aí se o paciente não tem condições clínicas, aí é outro caso. E aí é um paciente que daí vai ser manejado por um cardiologista ou por um clínico geral e deixar ele bom para ser operado. Não tem condição. Aí não tem condição, encerrou ali, já trata de um paciente que não vai ter que conviver. E aí existem estratégias para tratamento de dor crônica, hoje até uma especialidade que nós temos lá na ortotrauma, um médico especialista em dor. Então, para paciente, eu tenho alguns pacientes que, porventura, não puderam realizar a cirurgia porque não tinham condições clínicas. E aí eu encaminho para o colega que faz o tratamento da dor crônica. Existem alguns procedimentos ali, dentro do rol de procedimentos do especialista em dor, que podem propor uma melhor qualidade de vida, mas não é igual fazer a prótese. Então, assim, se o paciente tem condição, a prótese deve ser realizada, independente da idade. Que nem eu falei, eu operei uma senhora, a dona Armira, muito querida, com 99 anos. Na verdade, ela consultou comigo aos 94 anos. Eu indiquei. E aí a família achou melhor não fazer, por causa da idade. E eu não, tenho que fazer. 5 anos depois, ela cai e quebra o quadril que precisava fazer. E aí o que antes era uma cirurgia eletiva, planejada, que o cardiologista ia ver e acompanhar, virou uma emergência. E aí a fratura eu tenho que fazer de um dia para o outro, ou às vezes no mesmo dia. Porque cada dia que o paciente fica quebrado, fraturado, aumenta o risco de complicações, inclusive morte. Entendeu? Então, assim, hoje o paciente chega para mim com fratura do quadril, eu opero ele, assim, no mesmo dia, seja sábado, seja noite, seja tendo condições clínicas, tendo material disponível e tendo a equipe, eu opero em horas. Chegou, a gente já faz, por causa disso. Então, assim, e a dona Armira, então, ela precisou ser operada, então virou uma emergência, com 99 anos, mais debilitada, cabeça muito boa, porém o corpo dela, a saúde já não era de 94, era de 99, né? Mas, enfim, deu tudo certo e isso fica o alerta para você que está vindo a gente, que tem a mãe, ou o pai, ou o avô com artrose, tem que fazer, tem que operar. Ou procure um profissional habilitado que te esclareça tudo, que cuide do pacientinho, como personaliza o tratamento, né? Que os pacientes não são iguais, como eu já falei várias vezes aqui, e que te dê segurança, entendeu? Para que a coisa aconteça da melhor maneira, né? Sim, é qualidade de vida, né? Doutor, como? Desculpa atrapalhar, dava pra mostrar o vídeo da Armin, é muito legal, porque o vídeo dela caminhando e Eu vou acrescentar então, depois o doutor me passa, eu coloco no final do programa. Doutor, esse foi o caso mais interessante que o doutor pegou em relação à lesão de quadril. Não, meu Deus do céu. Tem algum que chama atenção? Indo pra cá, eu tava pensando nisso, né? Será que ela vai me fazer essa pergunta? E ela fez. De praxe. É difícil de dizer. Já pensa no teu caso mais interessante lá da hora. Se já teve dito antes, vai planejar. Mas, na verdade, não existe o caso mais interessante. Como... O mais satisfatório, assim. Mas olha, isso Tá complicando mais. É diário, assim, por exemplo, assim, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem o caso que a gente lembra, que é o paciente que é um paciente que não apostava e ele perdeu 45 quilos, entendeu? Então, assim, quando eu fazia plantão, que eu já parei há alguns anos, plantão é uma caixinha de surpresa. E normalmente a surpresa é ruim, entendeu? E chega de tudo que tu imaginar. Chega 4, 5 pessoas acidentadas ao mesmo tempo. Uma vez chegou para mim 4 meninas, 17 a 18 anos, capotaram um carro e caíram dentro do barro. Todas tinham um olho claro, que nem o teu, assim. E aí, eu só via o olho delas. Elas eram, então, assim, elas eram fisicamente parecidas, todas embarradas, deitadas as 4 numa máquina do lado da outra. Então, isso já faz uns mais de 15 anos, com certeza, deve fazer uns 18 anos, e me marcou. Porque era muito difícil identificar qual era qual. Uma tinha clavícula quebrada, outra perna, outro braço, e eu reconhecia pela fratura, não era pelo rosto, né? Entendeu? Outra coisa que me chama muito a atenção, um paciente aqui de São Lourenço, o Ed Vitorino, não daqui de perto, acho que é daqui talvez, foi trocar o pneu do ônibus caiu em cima dele. E ele não morreu. Não morreu. E aí quebrou a pelve dele. E aí tinha um médico junto lá, eles estavam eu não sei como é que chama, porque eu não sou
seguidor desse tipo de cultura, mas enfim, ele estava indo para uma cavalgada, acho que é muito comum, né? O pessoal do CTG e tal. E ele era o motorista do ônibus. E não sei se o pneu furou, estragou, ele foi embaixo do caminhão. E o macaco caiu, o caminhão caiu em cima, o ônibus caiu. Nossa. E aí conseguiram resgatar ele e o médico, ele só viveu, foi por um detalhe, porque tinha um médico junto lá, e esse médico era meu amigo, é meu amigo até hoje, Dr. Júlio Dias, pediatra, colorado. E se ele ver aqui, ele vai lembrar. Comenta aqui embaixo, Dr. Júlio. E ele me ligou, ó, não dá tempo de ir para nenhum lugar, e ele está com a pelve quebrada, está em choque. E eu não estava de plantão, era um final de semana, porque esses eventos são um final de semana, não lembro se era sábado, se era domingo. E quando ele chegou, já estava esperando ele no hospital. E aí foi aquela correria, tudo exames, tudo ressuscita e vai. Operei a pelve dele hoje, já se passaram quase 20 anos, ele e toda a família são meus pacientes. Então são coisas que, isso aí marca que não tem preço, isso aí não tem esse tipo de retorno, não tem valor monetário que nos dê maior satisfação. Então ele chegou por morto quase. E a gente conseguiu reverter um quadro e hoje toda a família dele são meus pacientes, né? Então, aí tem vários caminhos. Se a gente for parar para falar aqui, a gente vai ter que... E a parte de algum atleta? Usar uns 3 programas. E de algum atleta, assim, que... Algum marcou? caso interessante, Então, assim, falando de atleta, então vamos lá. Hoje, o goleiro da seleção brasileira de futsal é meu paciente, certo? O Johnny. Que é o Johnny. Então, conhecido, todo mundo conhece o Johnny. Um baita goleiro, inúmeros títulos, e ele já está na 4ª década de vida. E mesmo assim, ela é um dos melhores atletas em rendimento do Pato Futsal, um time que é campeão nacional mais de uma vez. E então, eu não estou lá para ajudar ele a jogar bola, ensinar ele a jogar bola. Isso ele tem o treinador dele, tem a equipe, e isso ele dá aula. Mas aonde a medicina esportiva pode chegar para ajudar ele a melhorar a performance, para ele não sentir tanto o baque? Ele tem mais de 30 anos. E no time deve ter o pessoal de 18, 20 anos. Então vocês entendem que fisiologicamente são pessoas em fases diferentes da vida e ele precisa ter o mesmo rendimento da outra. Então, sim, ele acho que ainda é um dos que se mantém, se não é o mais, é um dos mais em forma da equipe. Joga direto, 2, 3 jogos por semana. Outra coisa muito interessante, outro atleta que me lembra, que me vem na cabeça aqui, 2 atletas do Ironman, do triatlon, então que eles são competem no Ironman, já conseguiram vaga para competir lá fora do Brasil, entendeu? Então são atletas de altíssimo rendimento. Agora há pouco tempo estou ajudando o Marcelo, que é um ciclista, não sei se vocês conhecem. Essa é do fisiculturismo, mas o Marcelo é um ciclista, 23 anos, que ele me disse que ele pedala 780 quilômetros por semana. Então vocês imaginem. Então, assim, são atletas que, eu fico empolgado, porque eu gosto disso aí, gosto de ajudar, e porque me faz bem, entendeu? E às vezes, talvez ele ou qualquer um desses atletas precise de alguém só para dar um empurrãozinho a mais, para conseguir melhorar o seu rendimento, melhorar seus resultados, de repente, numa prova nacional. Outro paciente que me vem à cabeça, também um paciente que eu até comentei contigo, que inicialmente ele era jogador de futebol, só que por lesões recorrentes, ele teve que mudar do esporte e hoje ele é RX no CrossFit, né? Que é um atleta mais avançado, né? Para quem não entende de CrossFit, eu confesso que eu não sou o maior entendedor, mas por causa deles, eles são 2 casais que treinam absurdamente bem e competem, eu acabei me aprendendo esses nomes assim, mas enfim. E o que mais? Atletas do fisiculturismo, tem vários atletas do fisiculturismo, né? Tanto homens quanto mulheres, mas como eu disse antes, no fisiculturista a gente cuida mais do que a gente consegue cuidar da saúde, né? Porque quando entra hormônio no assunto, fica um pouquinho mais delicado, né? Uhum. É bastante coisa, né, doutor? Doutor dorme? Que horas? Na verdade, olha... Nossa, é muita coisa, né? É bastante coisa. É bastante... E hoje eu tenho minha agenda mais organizada, mais focada. Sempre fui organizado, mas eu sempre fui de trabalhar demais e não me preocupar muito com o tempo. Então, quando eu era só eu e minha esposa,
eu trabalhava, chegava muitas vezes tarde, trabalhava 20 horas por dia, tá tudo bem. Quando eu tive minhas filhas, a minha esposa fala que eu sou muito babão, e realmente eu sou muito babão, entendeu? Daí eu vi que, talvez eu teria que me dedicar mais. Então, hoje, por exemplo, sair do plantão, que era uma coisa que me dava prazer. Não dava retorno financeiro, mas dava um prazer profissional. Porém, hoje eu faço questão de levar minhas filhas todo dia na aula e buscar, entendeu? Eu tento participar de maneira ativa da vida delas, né? Porque nem tudo é só trabalho. Então, por isso que como eu falei para vocês, com a maturidade profissional, a gente vai vendo que existem algumas coisas que dão mais prazer, que você opta por fazer, não só pensando no retorno financeiro, e sim no prazer pessoal, de chegar em casa, deitar a cabeça, dormir bem, assim, ter aquele sono reparador, dizendo, nossa, meu dia foi massa hoje, amanhã vai ser de novo, entendeu? Porque quando tu tem que fazer com amor, se você faz uma coisa por obrigação, acaba não saindo legal e tu desiste, ou faz com não se dedica, né? Acaba pesando a rotina, né? Wesley, e lá no Horus, tem algum atleta, algum aluno aí que te faça lembrar uma história bacana de transformação, de mudança de hábito? Olha, Cami, tem vários alunos, vamos dizer, todos são especiais, porque nem o doutor falou, cada caso é um caso, você se aproxima mais do cliente, né? Do cliente não, do aluno ou do paciente, né? Tem pessoas que buscam emagrecimento, vamos dizer que a pessoa já tem uma aluna que ela já treinava há 5 anos. Só fala um pouquinho mais perto, é isso. Ela estava há 5 anos treinando já, e ela teve que fazer uma pausa, porque ela acabou sofrendo uma lesão. Para não cair ali o pezinho. Uma lesão no joelho. Então ela teve uma lesão na patela dela e uma sobrecarga nos tendões. Isso ela pesava uns 110 quilos mais ou menos. Então ela já tinha um sobrepeso. E isso ela tratou, fez a sessão de fisioterapia, não precisou de cirurgia. E no processo, quando ela retornou aos treinos, a gente teve um cuidado muito especial aí com a questão do impacto. Ela já treinava antes, então. Treinava antes. Ela treinava há uns 3 anos. 3 anos. Daí, ela sofreu essa lesão, ela teve que fazer uma pausa. E depois disso, ela voltou. Ela voltou como todo aluno, quando volta, tem aquele medo. Será que eu vou conseguir fazer? Será que o que eu preciso para não me machucar de novo? Então, eu tive uma conversa séria com ela, a gente preparou, vamos dizer, a primeira mente dela, que ela não poderia fazer o que ela fez antes, o que ela estava fazendo naquele momento, então ela tinha que ter uma preparação antes. Então, a gente preparou, fez todo o trabalho de fortalecimento que foi necessário, e hoje ela está fazendo os movimentos com maior facilidade, né? Sem aquela dor que ela tinha, então sem aquele desconforto, e agachando aí com cargas de 120, 130 quilos no agachamento. Então, é uma carga teoricamente alta. E com isso também, ela perdeu seus 23 quilos, 25 quilos. Então, ela está com seus 80, 90 quilos. Então, não é questão de tu treinar ou não é questão de tu já... Opa, me perdi um pouquinho. De tu ser treinado e não conseguiu ter os teus resultados. E aconteceu um imprevisto no meio. Então, não adianta a gente se frustrar e querer abandonar tudo. A gente tem que procurar uma nova solução para que esses resultados venham e tu fique mais feliz consigo mesmo, né? Exato. E nesse caso, exemplifica bem e ilustra quem que foi o artista principal dessa história. Ela mesma. Que ela buscou, era dedicada, passou por uma cirurgia, não? Não, ela não chegou a fazer cirurgia. Teve que fazer uma reabilitação, teve que se afastar do esporte e voltou a perder peso. Mas se ela não fizesse, você com certeza ajudou, foi um dos coadjuvantes aí. Mas se você é o médico, fisioterapeuta, mas se ela não quisesse, ela estaria de volta com 120 quilos e por aí vai, entende? Então, assim, tudo na vida, se você quer o que você almeja, faça por merecer. Dedicação. Não existe almoço grátis. E eu costumo dizer, até falo para os meus pacientes demais, que a nossa vida é uma eterna plantação. O que você vai ser daqui a alguns anos é o que você está plantando agora. Você vai colher o que você está plantando. E assim sucessivamente. Não adianta você querer viver mais se você não planta longevidade, não tem uma vida saudável, entende? Então, assim, chega um momento da vida que não é mais beleza o negócio. O negócio é conseguir caminhar, conseguir ir no mercado,
é independência, é mobilidade, entendeu? Lógico que a parte estética, ela faz bem para todo mundo. Vem junto. Mas Mas vou dizer que não é o principal, tá? Né? depois de uma altura, você tem que poder aí fazer as compras, passear, dirigir, entende? Se você não se cuidar, isso não vai acontecer, né? Isso é uma realidade, né? E são todos instrumentos, mas a gente tem que fazer pela gente, né? E essa semana a gente conversava sobre isso. E nem é sobre motivação, porque às vezes a gente nem tá motivado pra nada. Mas é disciplina, né? É a constância de você fazer porque tem que fazer. Tu não faz só o que tu gosta, né, cara? Que nesse inverno, vamos combinar, né? Que acordar às 6 da manhã pra treinar não é motivação nenhuma, né? É disciplina. Essa semana eu gravei um vídeo com esse título. Ah, é? Eu não vi. Ainda não foi ao ar, mas ela é treine... Não, nem pense, só vá. Exato. Entendeu? Se tu pensar... Muitas vezes, se você for pensar, você não vai. Não vai. É frio, chuva, é cedo, ou é tarde demais, ou tu tá cansado, ou tu tem um compromisso. E aí isso é do ser humano. A encontrar milhares de desculpas para não fazer uma coisa que ele não gosta, né? Não quero viajar. Acho que vai chover, acho que não sei. Entendeu? Daí não vai, acaba não indo. Ir para academia, ou pro boxe, ou para onde for, é a mesma coisa, né? Eu acho a disciplina mais importante que a motivação. É que tem uma frase que a nossa amiga fala que você não é uma criança mimada para fazer só o que você gosta. Isso aí. Essa é boa também, essa. É como a tua aluna, né? Ela poderia muito bem falar, não, agora me machuquei e não vou poder fazer mais nada. Não, cara, foi lá, passou pela reabilitação e voltou. Sabe o que a gente encontra no consultório com frequência? É o paciente que vem trazendo uma ressonância de 20 anos atrás. Tu faz atividade física? Não, eu tenho uma hérnia. E aí tu fica pensando, e daí? Né? E eu fico pensando, e eu falo, e daí? O que tem? Não, eu tenho essa ressonância, ela já está gasta. E daí eu tinha uma hérnia, enfim, entende? Então dela fica justificando que ela não pode fazer uma coisa porque ela tinha uma ressonância de 20 anos atrás que tinha uma hérnia. E daí? Aí que ela tem que fazer, porque ela tem que condicionar o seu corpo para conviver sem dor com a hérnia, né? Mas enfim, as pessoas ficam procrastinando muito, achando desculpa onde não tem. Enfim, só vai ter resultado com dedicação e constância. Senão, tu não vai chegar onde você quer. E o doutor já, entre aspas, já desistiu de algum paciente? Fala, não, abandona porque não tem o que fazer. Não, é difícil desistir. É difícil. Eu ligo para os pacientes. Mas às vezes dá vontade. Mando o WhatsApp. Mas como eu tenho um jogo bem aberto com os meus pacientes, eu falo, cara, não tá fácil. Ou tu vai, e eu falo para os pacientes assim, o teu resultado depende da gente. Nós estamos juntos nessa. Então, se você tiver resultados bons, isso é fruto do nosso trabalho. Eu sempre uso nós, certo? Se você falhar, nós falhamos. O meu trabalho depende do teu resultado. Eu falo bem assim para eles. E o que eu quero dizer? Um paciente com resultado bom, ele vai me trazer outros pacientes bons. Essa é a vida do médico, é assim. Assim como um paciente com resultado ruim não vai trazer ninguém de paciente. Pontos negativos, né? Entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre digo, olha, eu insisto, cobro do paciente, mando o WhatsApp para eles quando com a rede social lá, eu vejo uma fotinho, boto um olhinho lá, que eu tô de olho, e eles já entendem. Tem que ocultar eles, galera. A minha nutricionista, é oculta dos meus stories, brincadeira. Eu pego essa doutora, eu faço também. Ah, é? Dá uma cutucadinha ali na galera. Mais alguma pergunta aí, Wesley? Alguma observação? Tranquilo, doutor? Sim. Alguma complementação aí? Por hora. Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Tem, eu fiz umas anotações aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor, é de encontro que eu já vinha falando, né? Mas o que o doutor acha que serão as próximas inovações tecnológicas aí, terapêuticas, com maior impacto nos próximos anos para cirurgias de quadril ou nessa parte ortopédica? Hoje, em cirurgia ortopédica, tanto na cirurgia de quadril quanto na cirurgia ortopédica em geral, a robótica é o que está batendo na porta, entendeu? Então, assim, a cirurgia robótica, ela vem acrescentar bastante na vida do cirurgião, mesmo do mais experiente.
Às vezes o cirurgião mais experiente, ele pode achar, não, eu faço isso há 20 anos, há 30 anos, então a robótica não vai me ajudar, vai me atrapalhar. Mas não é assim. Estudos já mostram melhores resultados mesmo em mãos experientes. Outra coisa que não dá para a gente esquecer e não tem como deixar de falar é a inteligência artificial. Com certeza. Eu ia Então, falar sobre assim, isso. isso aí já é uma realidade. Hoje existem óculos de realidade virtual que você pode manejar e operar um paciente à distância. Entende? Então, assim, talvez não seja a nossa realidade aqui do interior, mas algumas cidades maiores já existe, fora do Brasil obviamente. Eu mesmo já fiz alguns cursos de robótica fora do Brasil, mas não tive como aplicar aqui na nossa região, porque a gente não tem ainda o robô. Mas isso é uma realidade. Se não tem agora, daqui a pouco vai ter e os pacientes vão poder se beneficiar. Uma coisa que a gente fica um pouco sentido é que normalmente essas tecnologias elas chegam só para alguns pacientes. Entendeu? E não é para todos. Assim como eu falei antes das medicações para obesidade, as mais novas, alguns pacientes que podem adquirir, eles se beneficiam mais. É o custo. E a grande maioria da população acaba não podendo, né? Como que o doutor utiliza hoje a robótica numa cirurgia, por exemplo? Hoje vamos falar da prótese de quadril ou de joelho, Uhum. que são bastante utilizados. Então, assim, as pessoas não podem entender, não podem achar que quem faz a cirurgia é o robô. Não é. Então, como é que é feito? Hoje, como é que eu faço com os meus pacientes? A gente não tem o robô aqui. Então, a gente tem um software de planejamento cirúrgico, certo? Onde eu jogo as informações do raio-x ou da tomografia, idade, peso do paciente para um software. E lá dentro eu planejo tamanho da prótese, modelo, posicionamento, mais para cá, mais para lá, inclinações. Eu faço tudo isso. Um dos pontos que a robótica vai fazer, você já faz, né? Quem usa, fornece os dados e o computador mesmo posiciona e te dá os números sem você pensar. Só que mesmo assim, antes do robô finalizar, do software finalizar, você que vai lá e dá o ok. Olha, eu planejei isto. Então ele te poupa bastante tempo. Pode jogar 10 casos lá, como inteligência artificial. Tu aciona em segundos, já tem a resposta. E quando você faz essa parte, você acaba perdendo alguns minutos, né? Tem que ter o olhar humano. Isso depende do médico. Isso na parte de planejamento. Na execução, existem braços robóticos. Então, aquele mesmo software, ele é interligado com um braço robótico e o braço vai posicionar um instrumental na angulação que vocês planejaram antes. No software. E ele fica posicionado assim. Se você fizer assim, assado, ele não funciona. Então, tu vai ter que posicionar ele na posição que foi planejado e aí você consegue ir para frente ou para trás. Agora, se tu tiver na inclinação ou na medida diferente, o computador não vai. O braço robótico, entendeu? Então, assim, a robótica não é um robô que faz sozinho. A cirurgia. E o doutor fica tomando um cafezinho. Olhando, só olhando. E é o que as pessoas pensam, com certeza. Exatamente. E isso falta de esclarecimento, né? Eu acho que por não ser uma realidade, tão realidade aqui na nossa região, acho que o acesso a essa informação não é nem necessário. As pessoas nem pesquisam tanto, porque não é a realidade. Mas em pouquíssimo tempo vai ter o robô aqui em Pato Branco, que é uma cidade polo de saúde aqui da região, e as pessoas vão tomar conhecimento disso. Mas nunca o robô vai sobrepor ao ser humano, né? Pelo menos nunca não. Deixa eu tirar. Eu acho que daqui a pouco... Enquanto eu estiver vivo, não é. No futuro pode ser. Pode ser mais precisa a cirurgia? Mais precisa. Exatamente, mais precisa. Melhora a precisão, né? Existe um artifício até que a gente usa e aqui na nossa prática, que é a navegação. A navegação é a mesma história do software, só não tem o braço robótico. Aí o braço é o braço do ser humano, entendeu? Que também acrescenta, mas não é igual ao braço robótico. Então o braço robótico, ele coloca na angulação do planejamento, se você fugir daquele, ele não funciona. Entende? Tranquilo. Doutor, agora vamos falar sobre mim, né? Sobre meus problemas. As minhas articulações. Eu tô com uma dor com essa, né? Uma amiga minha mandou perguntar. Tem uma amiga? Olha só, doutor. Falando agora do outro lado, sobre o ganho de massa muscular. Primeiro, quero saber de vocês. É mais fácil emagrecer ou ganhar massa muscular? Wesley, o que tu acha?
Olha, tem que analisar, eu acredito na minha visão, é analisar a pessoa. Se é uma pessoa ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo. Aham. Daí você vai analisar ela e ver o que a pessoa está apresentando naquele momento, naquele período. Se ela mesmo vai necessitar, que ela não pratica nenhuma atividade física, eu acredito que o emagrecimento, sei lá, o foco dela, ela vai emagrecer um pouco mais rápido. Talvez na reeducação alimentar dela e com o déficit calórico, com a prática do exercício, teoricamente ela vai perder peso um pouco mais fácil. A gente comentou antes, o ganho de massa, para algumas pessoas, são um pouco mais difícil, porque eu não consigo comer. Ou comer, às vezes, não é tão fácil. Eu digo, na minha visão, o ganho de massa é um pouco mais delicado. Delicado na parte que seja mais difícil, né? Então, seguindo a linha de raciocínio do Wesley, é bem por aí mesmo. Então, os padrões que ele falou seria o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é o magro de ruim. Provavelmente deve ser você, porque você disse que come 6 pães de manhã, então, e tem dificuldade. Então, mas falando assim, ó, os dois são difíceis. Se tu colocasse e ganhar peso, acho que engordar, né? Porque assim tu botou perder, emagrecer ou ganhar massa. Então falei. Se tivesse o engordar ali, seria fácil. Daí eles iam dizer, engordar é mais fácil, né? Mas eu acho emagrecimento mais fácil. Depende, assim, ó, depende de vários pontos. Primeiro, individualizar o paciente. Paciente 35 mais, 40 mais, ele já não tem nem capacidade pessoal do sistema próprio dele em formação de massa magra. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você pegar um rapaz de 18 anos e querer que ele ganhe massa. Cara, esse cara vai ganhar. Ele está numa fase da vida de anabolismo. Crescer. Então, a vida, se ele se cuidar, a vida já vai favorecer. E já o 35 mais, tanto homem acho que é 40 mais, mulher 35 mais. Eles têm outros problemas envolvidos que não dependem só da dieta e do treinamento. Entende? Então, assim, vamos lá. De maneira geral, tu tem que... É muito comum, Camila, as pessoas chegam lá, eu quero emagrecer. Tá, como é que está sendo o teu treino? Aí eu faço um treino na musculação de hipertrofia com uma dieta hipocalórica. Não sei se tu entendeu. Sim. Então ela quer emagrecer, só que ela está comendo pouco. Não, ela está fazendo um treino de hipertrofia. Então, assim, o médico tem que estar em consonância com o Nutri e o treinador. Entendeu? E uma coisa que todo mundo quer, né? Eu quero secar e ganhar massa. Não, o que você quer? Não, eu quero secar e ganhar massa. Novidade, eu também quero, mas não é fácil. Então, assim, e não é fácil, porque as pessoas querem enxergar no espelho um resultado a curto prazo. Então, tu quer começar um tratamento, daqui um mês tu quer ir lá botar uma roupa já ficar mais bonitona, o abdômen trincado, e essa não é uma realidade fisiológica. Então, aqui a gente está falando de pessoas que não usam de artifícios não fisiológicos para adquirir o resultado, tá? Naturais. Famoso sem o suquinho. Sem o suquinho. Sem o suco, exatamente. Então, assim, essas pessoas têm que se dedicar muito mais, tanto no treino quanto na dieta. Eu quero emagrecimento. Então, você vai fazer um treino metabólico, entendeu? Vai fazer um aeróbico. Você vai comer uma dieta mais restrita. Não quer dizer não quer dizer nem comer pouco e nem comer e não comer. Significa comer uma dieta ajustada para o que você quer. Mas é que eu vejo nesse sentido, doutor. A pessoa nunca fez nada, é um pouquinho mais gordinha. Se ela for e começar um treino 2, 3 vezes por semana e fazer uma reeducação alimentar, mudar alguns hábitos, ela já tem um resultado legal, né? O primeiro, que nunca fez nada e vai fazer, esse cara ele vê resultado em pouco tempo. Então, assim, muita gente procura a gente lá, eu quero usar de um outro artifício para melhorar minha performance porque eu quero ir no verão. Falta 6 meses, então, ou seja, ele nunca fez nada na vida e em 6 meses ele quer ganhar o que ele nunca fez e logicamente que a resposta é não, né? Então, assim, a gente não incentiva, apesar de eu não ser contra, eu como médico não incentivo o uso de outras substâncias que possam beneficiá-lo de um resultado, entendeu? Mas muitos chegam até já usando, entende? Essa pessoa, uma coisa, nós estávamos falando do atleta do fisiculturismo. O atleta do fisiculturismo, quando ele usa ou abusa do hormônio, é porque o esporte exige, entendeu? Dificilmente você vai ver um natural ganhar um campeonato de fisiculturismo. Porém, o fisiculturista não erra na dieta, no exercício, no álcool, no sono,
na balada, Na entendeu? rotina. Diferente de 90% dos pacientes que chegam lá que usam, às vezes, droga, Bebida. cigarro, dorme mal, e aí quer se apoiar no hormônio para ter um resultado. Esse paciente está fadado a alguma coisa vai dar errado. E o pior, quando a gente não passa, que lá na Medifusa a gente não tem esse tipo de prerrogativa de passar para fins estéticos, ele vai conseguir com outra pessoa. Entendeu? Hoje o acesso à informação está na internet, ele vai procurar como que usa o protocolo do fulano de tal lá do coaching na internet e vai usar, entendeu? Então, assim, muitos pacientes eu recebo já usando, com resultados impressionantes, obviamente, porque realmente diferencia. E daqui a pouco esse paciente volta para reparar o dano, né? Se não treina bem, não come bem. Muitos, até porque o acesso ao hormônio não é um acesso legal. Entendeu? Então, assim, daí vem de onde? Vem do mercado underground. Daí já não sabe o que realmente é feito. Então, assim, é um território que o fisiculturista encara porque é da profissão dele, do trabalho. São atletas profissionais daquilo, vivem daquilo. Agora, para quem não vive, que eu não aconselho, né? Entendeu? Se você é uma pessoa que precisa fazer reposição hormonal, reposição em níveis fisiológicos, ou seja, você produzia e não está produzindo mais. Então, restabelecer um número que seja fisiológico, números que eram normais antes. Não é para te transformar num super-homem, numa super-mulher, e sim para você voltar a ser quem você era antes. Ponto. Aí sim, aí pode ser até prescrito, daí o médico pode prescrever, e ele vai adquirir numa farmácia normal, não vai pedir do fornecedor que ele nem sabe quem que é, né? Antes do episódio, doutor, falávamos sobre... Eu esqueci a palavra que o doutor utilizou, que como se o corpo estabilizasse. Platô. Isso. Platô. O que significa? Então, o platô, por definição, ele é um momento de estabilidade, certo? Quando a gente fala, não falar de emagrecimento, de obesidade, e a pessoa que está emagrecendo, o corpo tende a ir se acostumando porque ele tem que ocorrer o déficit calórico. Daqui a pouco o paciente se acostumou com esse déficit. Então, se ele não mudar nada, ele vai atingir o platô e vai ficar. E daí o paciente, é muito comum. Doutor, eu perdi 10 quilos e estabilizei. Essa estabilidade, o que tem que fazer? Mudar a estratégia. Ou treinar mais, ou comer menos, ou às vezes comer mais, mudar a medicação, entendeu? Para que ele siga caído. O que a gente observa é que no platô, muitos pacientes se desestimulam e largam tudo. E aí vem o efeito sanfona. Entende? Então, assim, outra coisa que é muito importante de dizer e até de salientar para você que é gordinho e já perdeu bastante peso, mas estabilizou, é sempre valorizar o que foi perdido. Porque às vezes o paciente pesa, vou dar um exemplo, 130. Ele perdeu 25 quilos e está com 105 quilos. Doutor, eu ainda sou gordinho. Ok, mas tu era um gordão. E agora você olha para trás e vê o que a tua vida mudou. Entende? Então, assim, tenta trabalhar o emocional do paciente para ver que o que passou foi muito favorável. Então, ele estabilizou, mas está bem. Porque daqui para frente não vai ser fácil mesmo. Vai perder 1, 2, 3, 5 quilos. Que não vai continuar perdendo 20 quilos como ele perdeu no começo. Os primeiros quilos sempre são mais fáceis, né? Existe o outro estável, que é a pessoa da hipertrofia. Então, assim, como que você... Às vezes o paciente me procura, doutor, eu quero melhorar minha parte estética, meu condicionamento físico, minha massa muscular. E aí a grande maioria é mais fácil. Você treina direitinho? Não, eu vou 1 vez, 2 vezes na academia. Então já está errado. Faz dieta? Não faço. Então 90% é isso que nós temos que fazer. Mas tem aquela pessoa que já tem uma memória muscular, que já treinou direito, faz dieta há mais de 10 anos, que chegou no platô dele. Entendeu? Esse é o platô da maturidade fisiológica dele. Entendeu? Então, assim, primeira coisa que tem que ver, estou fazendo minha parte? Entendeu? Não, realmente, se eu fizesse um pouquinho mais de aeróbico, ia ser mais seco. Ok? Então faz aeróbico. Não use de outros artifícios que estão na porta da tua, né, batendo ali, te entregando, para ocorrer um benefício em cima de uma falha que você está tendo. O exemplo que você citou daquela tua paciente lá, da tua aluna, ela teve persistência e foi lá e conseguiu. Isso é a realidade, né?
Talvez essa pergunta, você tá fazendo a parte, né? Pesa um pouquinho na consciência. Amanhã vai falar, não 100%. Quase só, né? E aí tu já joga pra frente mais a consulta. Então, beleza. Então faz tua parte, daqui 90 dias tu volta. Hoje, eu uso lá um aplicativo no meu consultório que eu vejo que o paciente ele pode, e através de alguns exames de sangue também, ele pode me dizer, não, eu tô treinando. Aí eu vejo o exame, não, tu não tá. Não tá. Em 6 meses a gente pode comparar, através do percentual de gordura, o aplicativo calcula e vê se tu tá ganhando massa, ganhando gordura ou perdendo. Isso é muito comum, né? Isso deve ser também. Então é muito difícil o paciente te dizer, não, estou fazendo minha parte. Aí tu olha... Tá mentindo. Fazendo. Tá mentindo. Ou talvez o que ele acha que é fazer a parte, não é fazer realmente, entendeu? Porque tem gente que vai 2 vezes na academia e acha que, meu Deus, tô fazendo. Ou assim, quanto tu tá fazendo a tua parte? 80%, mas esses 20% que tá faltando, né? Ou é tipo assim, ó, eu vejo por mim, né? Pelas minhas amigas também. Às vezes é de dia de semana, né? Daí final de semana... É ali que é, exato. E assim, ó, e eu vou dizer pra você, eu não, como eu falei, eu acolho muito meu paciente. Os meus pacientes, a grande maioria, são pessoas normais, entendeu? Que trabalham de segunda a sexta, se dedicam, no final de semana querem ir tomar um happy hour, tomar um chopp ou numa feijoada, e ok, é isso que eu quero que meus pacientes sejam pacientes normais. Diferente de um paciente que me procura. Eu sou atleta profissional, então assim, esse não erra. Agora, eu não posso exigir que o quanto eu sou regrado, ou porque eu não gosto de beber, que o meu paciente não goste também. Isso aí são gostos pessoais. E isso é um outro motivo pelo qual a gente tem tido bastante procura. Porque eu não vou transformar o paciente num ator, num modelo, num atleta. A não ser que ele queira. Aí a conversa é diferente. Agora, como você falou, o caso de você e teus amigos. A gente se cuida de segunda a sexta. Chega sábado, a gente vai na feijoada, tem um chopp. Tudo certo. O que eu digo para meus pacientes? A bebida alcoólica, feijoada, o fast food, ele tem que ser a exceção na tua vida. E não a regra, entendeu? Então, assim, segunda a sexta, tu faz tua marmita, tu pesa tua comida, tu treina todo dia, e no sábado tu pede um lanche, tá tudo certo. Agora, o errado é tu pedir lanche toda noite. Não vai ter resultado, não vai ter, entendeu? Então, isso é muito comum. E você não pode cobrar dos profissionais um resultado de algo que você não faz. Eu não tô tendo resultado. Tá, mas tu tá fazendo. Pô, tu tá fazendo, então não te cobre. Um ponto interessante é que muitos pacientes procuram a gente, e certamente devem procurar outros médicos, porque eu era paciente do fulano e o fulano não conseguiu me ajudar. E aí você percebe que quem não se ajudou não foi o outro médico, foi o próprio paciente. Ele não quer fazer dieta, não quer treinar direitinho, entende? Então, assim, isso que nós médicos, isso a gente aprende com a experiência. O paciente, se ele falou de outro médico para você, certamente ele vai falar de você para outro médico. Sim. Entendeu? Às vezes ele vem sem a necessidade de uso do hormônio, daí porque o médico não deu, ele vem e fala, aquele médico é ruim. Não é que o médico é ruim, o médico tem as estratégias dele e que não bateram com a do paciente. Isso existe, né? As pessoas são todas diferentes. Então, mas a gente observa que a grande maioria dos pacientes que não tem resultado é por falta de dedicação pessoal. Ficam se auto-sabotando aí. Nossa. Mas é isso, galera. Ó, conversamos aí 1h30 já. Passa, né? Querem deixar alguma complementação, falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Doutor, mais alguma coisa aí? Pode falar. Eu gostaria de falar... Bom, eu falo bastante, né? Se tu deixar eu falar, vai mais meia hora. Mas assim... Fica à vontade, doutor. Eu gostaria de agradecer, Camilo, pelo convite. Como eu falei inicialmente, é um grande prazer. Eu gosto de falar e é um assunto que dá prazer em conversar, entendeu? Vocês viram como eu me empolgo demais, às vezes. E que a gente está lá tanto na ortotrauma quanto na Medinfuse, lá em Pato Branco, para acolher esses pacientes, tanto o paciente ortopédico, o paciente que está querendo emagrecer. Para você que quer uma performance esportiva baseada sempre na saúde, né? Ganho de saúde. A gente fala que quando a gente está ganhando performance, está emagrecendo, a gente não é um tratamento estético, e sim um tratamento de saúde, de longevidade. Então, se em algum momento a gente puder ajudar, vocês contem com a gente. Isso aí, faz o teu marketing aí. Então, Cami, obrigado pelo convite. É um prazer ter conversado aqui com o Dr. Edir. E para você, eu acredito que os ouvintes, eles tiraram algumas dúvidas, que o doutor conseguiu esclarecer muito bem, então não tem uma modalidade específica para cada um. E sim é o que melhor se adapta, né, a si mesmo.
Então não tem aquele preconceito, vamos dizer, puxando para minha área, fazer o cross, tá? Experimente, tente, pelo menos. Eu vou estar sempre acompanhando nas aulas, então vou tirar qualquer dúvida de vocês e fica o meu convite. E agradeço a vocês dois novamente. Isso aí. Eu fui fazer uma aula experimental lá no Cross. Que massa, né, Wesley? E eu quero fazer. Depois eu pedi umas dicas aí pro doutor pra gente alinhar isso, a minha musculação com o Cross e bora pra horas. Vai dar Então, tudo certo. é isso aí, galera. Quem quiser ir fazer um esporte dinâmico, coletivo, que te deixa alegre, né? Porque essa energia que eu senti lá na Horus, procura o Wesley, procura aí o Cross Horus, porque aqui de São Lourenço com certeza é o melhor box. Agradeço a vocês dois por tantas informações, por tanto conhecimento, por vivências. Foi incrível receber ambos. Doutor, parabéns pelo seu trabalho. Dá para sentir o amor que o doutor transmite aí nos seus pacientes. Tu também, Wesley, parabéns pelo trabalho que tu desenvolve lá na Horus. Agradeço também a todos os nossos ouvintes, toda a galera que está conosco aqui na Brecha, a todo mundo que nos assiste. Lembre de se inscrever no nosso canal, de deixar um like aqui pra gente, de compartilhar com a galera. E vamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente. É um conjunto, mas principalmente, né, da nossa saúde. Um pouquinho de uma reeducação alimentar, de um exercício físico, independente de qual seja. E se precisar de profissionais aí qualificados, procurem o Dr. Edir, procurem o Wesley, né, que são pessoas aí muito capacitadas. Agradecer os presentinhos aqui também, ó, coqueteleira da Med Infuse e também uma caneca aqui lá da Ortotrauma. Ó, se cuidar com os dois aqui para não precisar de ortotrauma, né, doutor? E mais se precisar. Tem pro Wesley também, Wesley. Ai, ó. Aí, Obrigadão. E o Soco, o rosto também ganha presente. Aí, ó. Todo mundo? Mais alguma coisa aí? Fala nosso... Claro. Muitas pessoas, elas têm sintomas de esse sinal, e isso se evolui cada vez pior. E eu acho que vale a pena sobre essa consciência. Aproveita aí, doutor. Transmite. pessoal, para você então, recadinho, para você que atleta profissional ou recreativo, que é a maioria de vocês, que sente uma dor no quadril. Entenda, a dor é um sinal de que o teu corpo está dando que alguma coisa não está legal. Então procura um médico ortopedista da sua confiança, de preferência especialista na área, para que essa pessoa possa lhe orientar e prevenir novas lesões. Isso aí, ninguém merece viver com dor, né? Exatamente. Isso aí, tá dado o recado, galera. Med Infuse, Ortotrauma e Cross Horus. Obrigado a todo mundo que tá conosco e até o próximo episódio.